Jesus, nosso Deus e Senhor. Senhor, tu tens palavras, são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Proclamação nós. do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Saúdo cada um de vocês com a paz do Senhor Jesus, e que esta semana, que iniciamos hoje com este Evangelho da Misericórdia, possa nos levar na direção da Páscoa, na direção do Jesus que vem nos tocar com seu amor. Quero comentar esse Evangelho a partir de uma experiência pessoal vivida por mim e a qual eu agradeço profundamente. Eu tive a graça de ser convidado pelo nosso arcebispo, Dom Dimas, para, no ano de 2016, viajar a Roma e ser enviado como missionário da misericórdia pelo Papa Francisco. Foi a primeira vez que eu fui na Europa e a primeira vez que eu estive em Roma e na Itália. Um momento muito frio, mês de fevereiro, durante a quaresma. E na quarta-feira de cinzas, já na terça-feira, nós tivemos uma grande palestra, uma audição com o Papa Francisco. Na quarta-feira, a celebração da quarta-feira de cinzas e o envio. E lembro que, assim, gratamente, eu tive a oportunidade de estar junto do Papa no altar, né? Por uma circunstância, eu fiquei com o número, eram 1.070 sacerdotes do mundo todo. Eu fiquei mais ou menos com o número 1.050, ou seja, lá no finalzinho da fila, para ser claro, na última fila dos padres, na Basílica de São Pedro. E, pela bondade de Deus, um pouquinho antes da consagração, os cerimoniários escolheram as três últimas filas para ir até o altar. E distribuíram aí, então, as hóstias para serem consagradas. E como eu fiquei na última fila, as três últimas filas, a terceira, né, ficou em terceiro, a segunda em segunda, e a última fila ficou do ladinho do Papa. Então, tive essa graça de celebrar a missa do envio de missionários aí do ladinho do altar com o Papa Francisco. Infelizmente, a TV me passou por 3 segundos. Eu contei os segundos que passou aí na TV Vaticano. Estou usando, inclusive, a estola imposta, né, pelo Papa Francisco naquela data. A segunda coisa nessa partilha é que o Evangelho de hoje é o Evangelho da Sociedade Apostólica que, junto com a irmã Adelair, nós fundamos aqui em Campo Grande naquela data de 2016. É uma sociedade apostólica que acolhe
celibatárias que querem se consagrar a Deus no serviço exclusivo aos mais abandonados. De maneira especial, aqueles os quais a igreja não alcança. Infelizmente, nós temos uma camada de pobres, né, de excluídos socialmente falando, que a igreja não alcança com as suas pastorais e com a sua ação. E esse evangelho de hoje, Lucas 6, 36 a 38, é o evangelho que o Papa Francisco escolheu naquela data para ser o signo do carisma da misericórdia. Ser misericordiosos como o Pai. Misericordes sicut pater. 6:36. Primeiro que há uma certa dificuldade de compreender a misericórdia do Pai. A misericórdia do Pai é o seu braço mais longo. Ele alcança o final da fila primeiro. Por isso que o Evangelho traz essa perspectiva de que os últimos serão os primeiros. E eu sinto assim um certo peso em dizer, aquelas pessoas que é muito bom sem dúvida, mas que passam horas na frente do Santíssimo, aqueles que rezam as 1000 Ave-Marias, aqueles que fazem retiros prolongados, não é? Serão preteridos porque a misericórdia alcança os últimos da fila. Você conhece pessoas que você diz assim, não merecem a graça de Deus? Pois são eles os primeiros a ser alcançados. E os exemplos desta misericórdia do Pai, na Sagrada Escritura, de maneira especial, no Evangelho, são muito claros. No Evangelho de São Lucas, por exemplo, com as 3 parábolas. Daquela senhora que perde aquela moedinha, uma moedinha insignificante, de baixíssimo valor, mas era o único valor que ela tinha. E aí então ela foi procurar, né, com a vassoura, procurando por baixo, aqui, ali, e quando encontra esta moeda, convida as amigas e faz festa. Muito maior então que o valor, né, o valor dessa moedinha, que era a única que ela tinha, era a compreensão do valor que está com relação ao próximo. E daquele moço, né, que no uso do seu direito, pede a sua herança e depois, perdendo toda a sua herança, quando ele já não é mais pessoa, quando ele se alimenta junto com os porcos, ele lembra da misericórdia do Pai e volta. E aquela da ovelha perdida, que infelizmente muitas pessoas confundem o Evangelho pensando que a pessoa está perdida no pecado. Em grego, a palavra pecado é amartia. E lá naquele Evangelho, a palavra é apóslolos. Não significa que a pessoa está perdida no pecado. Ela está perdida assim como está perdido aqueles que não são acolhidos, que não são amados, que não são valorizados. Aqueles que são destituídos dos seus direitos. Perdido é aquele que precisa ser encontrado. Por isso o Pai, Jesus, deixa as 99 ovelhas que fazem adoração, que rezam 1000 Ave-Marias e vai buscar aquele que está perdido, sem endereço, sem rumo. Isto é a misericórdia do Pai. Então, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje, quero pedir de Deus a graça das vocações e agradecer aquelas que Deus já nos concedeu. Uma pré-noviça, uma postulante e 5 aspirantes para viver esse projeto de vida apostólica na perspectiva de testemunhar a misericórdia de Deus junto com os pobres, junto com os pequenos. E que esse evangelho que diz assim, que Deus é capaz de doar de si uma quantidade grande, sacudida, socada e transbordante, é o evangelho para a conversão neste tempo de Quaresma. Que a bondade e a graça de Deus nos conduza para o seu coração. Amém? Creio.